Quando o perfeccionismo se torna um problema. Este é o nosso assunto de hoje aqui nos 10% mais. Oi, eu sou a Abigail Costa, ao meu lado a psicóloga Simone Domingues e hoje, Simone, a gente vai falar de perfeccionismo. Tem muita gente que é perfeccionista e não sabe? Tem muita gente que nega o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, Big, ele tem um lado positivo. Então, as pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a prestar mais atenção, elas tendem a executar as tarefas com uma capacidade muito boa ali nessa execução, elas tendem a receber muitos elogios pela forma como elas realizam as atividades. Então, isso acaba meio que reforçando esse comportamento. Então, Vai o acentuando. vai acentuando, mas o perfeccionismo, esse perfeccionismo que eu falei, ele não é ruim, né. Então, em alguns momentos da vida, a gente acaba tendo ali características mais perfeccionistas, em alguns momentos sim, outros não, mas existem situações em que a gente vai chamar de perfeccionismo clínico, que é quando esse perfeccionismo começa a causar problemas na vida dessa pessoa. Que tipo de problema, Simone? Sabe aquela história de você querer subir uma escada e você está no primeiro degrau, tem 10 degraus e você quer ir do primeiro para o 10º? O perfeccionismo ele tem um pouco essa característica. Então, as pessoas que são perfeccionistas, elas acabam tendo metas, né, expectativas muito elevadas de desempenho e elas acabam exigindo de si mesmas um esforço exagerado também para atingir essas metas. Então, a pessoa, Essa exigência leva ao sofrimento? sem dúvida, né? Por quê? No fundo, Big, quando a gente usa essa, que acaba sendo uma estratégia, né, o Uhum. perfeccionismo, uma forma, então, de executar as coisas que a gente tem que realizar, em geral, isso pode guardar ali um traço, uma característica. Então, tem muita gente que se sente menos. Tem muita gente que acha que não é bom o suficiente. Então, essa crença, essa visão de si mesmo como alguém que não é bom o suficiente, pode fazer, e aí tem N exemplos, tá? De por que, que a gente traz essas crenças com a gente. Às vezes a gente vem de uma família muito rígida, às vezes a gente estudou numa escola que cobrava demais, que era exigente demais. Então, todo mundo que passou por essas condições vai ser perfeccionista? Claro que não. Mas a gente está dizendo de pessoas, então, que acabam tendo muitas vezes essa ideia sobre si mesmas, de que elas não são boas o suficiente e que se essa meta for mais alta, se elas atingirem esse padrão de excelência, de não errar, de não falhar, que o julgamento que elas vão receber então das outras pessoas é muito positivo. Então é quase que uma validação de que elas são boas. Agora, qual que é o risco? São pessoas que são pouco satisfeitas, são pessoas que vibram menos com as próprias realizações. Por quê? Porque elas estão sempre subindo a meta. Então, elas atingem um objetivo, mas elas desconsideram os aspectos positivos, os ganhos, porque elas acham que não é suficiente. Por quê? Porque precisa sempre ser mais. É como se a gente tivesse uma lupa e a gente ficasse olhando para tudo aquilo que a gente desempenha, o que é que falhou, o que é que deu errado. E no fundo, todos nós vamos falhar, né? Nós somos falhos, isso faz parte da natureza humana. Agora, quando eu coloco uma lupa para me olhar só nessa perspectiva de onde eu falhei, de onde eu errei, porque eu não fui perfeito, eu desqualifico tudo que eu realizei, isso gera muito sofrimento. Eu se dá para dizer que a pessoa perfeccionista está constantemente atento aos erros e não aos acertos? Constantemente. Então, essa lupa faz isso, faz olhar para os erros, desqualifica os aspectos positivos, isso gera. Então, são pessoas muito autocríticas, né? Muito Hum. rígidas. Então, um pensamento muito tudo ou nada sobre si mesmas, né? Então, ou é tudo muito certo e muito maravilhoso, ou então nada valeu a pena. Então, você imagina o nível de frustração, né? Que isso também acarreta. Então, quando a gente fala sobre esse sofrimento que o perfeccionismo traz, qual é a ideia? A ideia é que a gente possa pensar o que seria o oposto disso. A gente pensar em progresso,
pensa na escada que eu falei, então, quais são os passos que eu vou dar para subir degrau por degrau para atingir aquele objetivo final que é chegar lá em cima? Senão a perna não aguenta, né? A gente quer ir do primeiro para o 10º, e sem falhar, sem tropeçar, sem cair, não é possível. Então, a minha sugestão é que as pessoas que têm essa característica, né, mais perfeccionista e que sofrem mais, porque isso é autoimposto, tá? Não vem de fora, vem de dentro. Essa cobrança excessiva por não falhar, por não errar. Então, o meu desafio para você é que você pense em progredir. Mas já começa agora. Pensa aí uma coisa que você quer, ao invés de ser perfeito, que você quer melhorar, que você quer se aprimorar. Olha, vale atividade física, vale nos estudos, vale nas suas relações sociais. Traça aí um objetivo que você pretende melhorar, que você pretende refinar. Então, o que, quando, como você vai realizar? Quais são os possíveis obstáculos, as possíveis dificuldades que você pode enfrentar e como você pretende solucionar essas dificuldades? Se reconheça, se premie, se valide pelas suas conquistas, não espere vir de fora. Seja o seu maior autorreforçador. Reconheça também, então, as suas conquistas, não só as suas falhas. E a gente se encontra na próxima conversa, Simone? Sim, até a próxima. Até lá.